Sejam bem-vindos, guys, a mais um episódio do Notícias Gamers. Ou no caso aqui, vou estar fazendo uma review gamer. No caso, eu quero estar apontando o lado ruim do Palworld. Sim, guys, o pau tem coisa ruim. O pauzão. Bom, que Palworld tem sido um jogo extremamente aclamado e muito polêmico aí, graças a Nintendo tá tirando poeira dos arquivos de patente que eles têm lá na empresa deles só pra conseguirem tentar dar uma desculpinha de processar os caras, né? O jogo ainda assim conseguiu lançar a sua versão 1.1 e eu já quero adiantar aqui, esse jogo é 9 de 10, tá? 9 de 10, o game é muito foda, é muito divertido, eu já coloquei umas 80 e poucas horas no jogo assim que ele lançou, porém é exatamente por isso que eu quero trazer essa minha review aqui, apontando algumas coisas ruins do jogo, porque você vai entrar no jogo, você vai jogar, você vai se divertir, tá ligado? Eu não tô aqui falando que o jogo é ruim nem nada, mas de qualquer forma eu quero falar desses pontos negativos, porque eu acredito que eles vão melhorar, vão mudar com o passar das atualizações, porém eu ainda quero falar e estressar sobre alguns pontos negativos que eu encontrei, principalmente mais pro endgame, já que como o jogo tá sendo amado por todo mundo, é muito fácil a gente acabar ignorando alguns pontos ruins. Então vamos elaborar aqui, eu vou estar usando um pouquinho do meu mundo, alguns clipes que eu encontrei por aí, entre outros exemplos, para vocês terem a ideia completa. O primeiro ponto que eu quero trazer é a otimização. Isso tem sido um problema para muitas pessoas, na verdade. Eu vi gente reclamando no Reddit até que no console a otimização tem sido bem ruim, tá ligado? No PC é estranho. O meu PC, ele é bem bom, tá ligado? Não é aquele top de linha nem nada, mas ele aguenta jogar jogos bem pesados, com gráficos lá na casa do caralho, sem travar nem nada. Só que no Palworld, a gente tem um problema, que aqui a gente tá na minha base, né? E minha base é um bom lugar pra mostrar isso. Quando tem muitos elementos, muitas coisas, o jogo ele tende a dar uma dropada de FPS ou umas lagadas, especialmente se eu tento andar rápido pela minha base. Se eu tô dando uma corridinha, vocês estão vendo que o FPS já dá uma... Olha... Tá ligado? Ele dá uma cagada legal, mano, legal. A ponto que não tem como eu usar montaria dentro da minha base. Se eu for andando, ó lá, a gente não tem esse problema. A gente tem uma lagadinha aqui, né? Mas não tem esse problema. O que é algo curioso, né? Porque normalmente quando dá essas lagadas é porque as coisas estão carregando no cenário, né? E aí quando você tá com o personagem que tá indo rápido demais, ele acaba sofrendo do ambiente não tá carregado ainda, e aí dá essas lagadas. Mas é que são coisas que já estão aí, já tá ligado? Já tá tudo pronto. Mas por ter muitas entidades, eu imagino que isso seja um ponto e também seja um problema para pessoas que têm um PCzinho mais fraco. Então eu acho que vai melhorar com o passar do tempo, né? Mas se você planeja fazer bases extremamente complicadas, isso que a minha base nem é complicada, é praticamente a porra de um prédio comercial essa merda, mas leve em consideração que talvez você vai ter que dar uma mexida aí nas coisas. Eu não tive esse problema no mapa, tipo, indo em boss, nem nada, não tive problema, não caiu o FPS em momento algum, tá ligado? Apenas nos Raid Boss. Os Raid Boss são planejados pra você enfrentar com vários paus. Eu quero todos os paus. A ideia é você pegar por aí ou fazer um exército de paus mega fortes pra você enfrentar esses mestres extremamente roubados, entendeu? Você pode ir pra uma arena isolada ou enfrentar eles na sua base mesmo, o que eu não recomendaria, mas é uma opção. Não faça isso. E eles são meio que o desafio final do game, tá ligado? Você vai ali, vai matar os mestres da história e parará. Mas se você quiser colocar suas habilidades a teste, é nos Raid Boys, tá ligado? Eles são o desafio máximo dessa porra. Só que aí, né, como a gente tá tendo esse problema com otimização, vou mostrar aqui, ó, esse videozinho que eu gravei pra Grey. Eu coloquei aqui um mundaréu de Jet Dragon. Já peço perdão, porque o YouTube, ele não vai conseguir tancar isso daqui, tá? Com certeza que minha tela vai virar um mosaico por uns momentos, mas... Aqui, ó. Coloquei o Mundaréu Jet Dragon level 59 pra matar um Raid Boss nível 35, se eu não me engano. E é um boyzinho fácil, mas eu vou deixar o jogo falar. Olha isso daí, meu. Tá porra, mané. Meu PC... Viado, aqui você vai ser filtrado, tá? Se teu PC não aguentar muita coisa na tela... Vixe, o bichinho vai chorar. É claro, né, que eu tô jogando com os gráficos mais altos e pá, eu poderia baixar pra não ter esses problemas, mas já avisando aí, né, que se você tiver um PCzinho mais batata, eu acho que o Palworld talvez se prove um desafio pra você. Outro ponto menor, mas que eu acho interessante da gente citar, é a história do jogo. É bem sem graça.
tá? É bem sem graça. Primeiro que o jogo não motiva muito você a ir atrás da história ou fazer um plot super intrigante, porque se você quer que eu leia caixinhas de texto, sem dublagem, sem nada, pra dar um pouco ali mais de, tipo, personalidade pros personagens, pelo menos faz uns designs legais, porque por mais que os bosses de torre tenham designs maneiros, inclusive o Satoru Gojo é um boss, você não vai tirar da minha cabeça que essa porra aí é o Satoru Gojo, tá, amigão? Os outros NPCs que te passam quests, secundárias ou primárias, eles têm um design bem mais ou menos, tá ligado? E eu acho, cara, que tem que ter uma das duas coisas. Ou você vai fazer os designs ser maneiro pra eu falar, ok, vou ler essa caixinha de texto aí. Eu gosto de JRPG, amigão, não tem problema com ler caixinha de texto. Mas aí, se você não vai fazer os designs legal, pelo menos coloca uma dublagem ali em alguns dos importantes, que a gente for, pô, legal, vou ver a dublagem aqui, né, deixa as coisas mais dinâmico, entendeu? É da hora. Agora não, os caras só, ó, lê aí, foda-se. Parece protagonista de hentai a maioria dos NPC desse jogo. Não é legal, não é legal. Mas assim, eu tô citando isso aqui porque eu tô fazendo um vídeo. Eu honestamente não me importo muito com história, tá ligado? Pra mim, se a gameplay for legal, é isso que interessa. A história vem depois. E Palworld é um desses jogos. Mas queria estressar aqui, já que a gente tá citando alguns pontos ruins. Agora vamos falar de uma coisa que é bem insuportável, tá? Mas antes eu tenho que mostrar um negocinho pra vocês. Quando você vai iniciar o seu mundo, né, você pode vir aqui alterar configurações de mundo e você pode personalizar a sua experiência. Velocidade passa o dia, que passa a noite, experiência obtida, chance de captura, entre vários outros pontos que podem até te ajudar em alguma das coisas que eu vou falar aqui. Podem, não quer dizer que vão, tá? Mas eu não tomaria isso daqui como via de regra para resolver todos os problemas, porque se você estiver jogando num servidor, muitas vezes um servidor público, que talvez você não tenha contato direto com o host para fazer alguma alteraçãozinha ali em algo que te incomoda, meio que isso daqui fica irrelevante, tá? Isso daqui só acaba sendo útil se você estiver jogando num servidor fechado com seus parceiros ou no seu mundo sozinho, tá? Mas eu quero deixar claro que isso aqui é uma opção, tá? É uma opção. Porém, eu não acho que vai ajudar muito nas coisas que eu vou falar agora. Primeiro ponto, você ganha level rápido demais a ponto que isso trivializa alguns itens e tecnologias do jogo. Sempre que você upa de level, você pode vir aqui nas suas tecnologias e você vai ter uma quantidade de pontos de tecnologia para desbloquear essas coisinhas novas, receitas de itens para você fazer, e também todo level que você ganha, você desbloqueia uma nova dessas linhas aqui, além de ganhar alguns pontos e pá. Esses pontos aqui podem ser farmados fora ganhar o seu level, com um itemzinho que alguns bichos dropam, apesar que eu fiz uma farm pra pontos de tecnologia e eu ganhei bem pouco dos livrinhos pra ganhar pontos de tecnologia, porque o que tava acontecendo? É muito fácil ganhar XP nesse jogo. Se eu simplesmente ficar aqui parado na minha base, vocês estão vendo essa barrinha aqui em cima, que eu tô ganhando mais 2 de XP. Dependendo da farm que eu vou, só de estar ali com os meus paus fazendo coisas, eu vou estar ganhando XP constantemente e upando constantemente. Você ganha XP por explorar áreas novas, por fazer umas missãozinha, tipo umas torrezinha que tem uns bagulhinho bem bobo pra você fazer, por capturar pau, por capturar 5 paus, por fazer não sei o que, você ganha XP muito fácil. E aí o que acontece? Que não dá tempo de você farmar os recursos pra fazer as tecnologias que você tá abrindo, porque simplesmente você vai atropelar todas elas, tipo, ó, eu desbloqueei a Esfera Suprema, mas até eu conseguir juntar todos os recursos pra fazer a Esfera Suprema, eu já vou ter desbloqueado a Esfera da Infinidade. Mas aí quando eu estiver fazendo a Esfera da Infinidade, amigão, eu já vou ter desbloqueado a Esfera Soralítica, tá ligado? E isso daqui com vários outros pontos. Eu tô usando a esfera, mas várias armas, montarias, armaduras, simplesmente não faz sentido. Tipo, o meu escudo avançado aqui, que eu já vou entrar no ponto porque que eu não fiz eles antes, na verdade o ponto tá bem ali, ó. Aquele filho da puta núcleo da civilização antiga. Mano, o último desse que eu desbloqueei, pra vocês terem ideia, viado, foi o escudo giga no level 29. E eu tô usando ele até agora, amigão. Ó, tá aqui com ele até agora, o meu confiante companheiro. Porque tava acontecendo exatamente isso. Eu chegava no bagulho, aí até eu juntar todos esses núcleos de civilização, eu já tinha upado pra abrir outro, tá ligado? Aí depois, abrir outro de novo, tá ligado? Eu tô aqui no escudo antigo, agora que eu vou conseguir craftar eles, né, por conta de outro ponto aí, mas novamente, isso é algo que você pode diminuir a quantidade de XP que você ganha. Porém, cara, de novo, eu não quero usar só aqueles bagulho aí pra pronto, resolver o problema do jogo, porque, né, se você estiver no servidor público, alguma coisa que você não controla,
isso acaba não sendo uma opção e você fica meio à mercê do que o host quer fazer. Mas aí nós chegamos em outro ponto, que é o grind desnecessários de certos aspectos desse jogo. Eu diria que Palworld, ele é um jogo extremamente simplificado em todos os aspectos que ele apresenta, e isso não é algo ruim, muito pelo contrário, isso é algo maravilhoso, tá ligado? Eu gosto de jogar Factorio, entre outros jogos que são muito grind, porque é legal, tá ligado? É legal quando o jogo ele faz direito, quando ele sabe aproveitar todos os recursos. Agora, o Palworld não vai ser estranho se você tiver desbloqueado um recurso e aí depois de um tempo ele ficar totalmente relevante, tá ligado? Você não usar ele pra praticamente nada depois. Isso tende a acontecer com algumas coisinhas, o que eu pelo menos não acho uma coisa horrível, mas eu vi pessoas reclamando disso. Porém, o jogo, ele é assim, ele vai lisinho, tá ligado? Você vai desbloqueando as coisas, fazendo a progressão, tudo faz sentido, tá ligado? Até a gente chegar mais ou menos ali no meio pro endgame, né? Aonde você precisa fazer o plastiaço. E plastiaço precisa de óleo cru. O óleo cru é um pouquinho chato. O óleo cru, ele só consegue ser extraído de certos pontos específicos do mapa. Essa farm aqui é uma merda, inclusive, era só pra pegar um pouquinho. Dessas porra aqui no chão, tá ligado? Você tem que colocar essas máquinas ali e aí ele vai puxando. Aí você consegue fazer o plastiaço. Mas pra isso, você precisa ter uma base disponível. E, de novo, você consegue aumentar os seus limites de base. Mas se você só conseguir fazer 3 bases e for que nem eu, que eu já tava usando uma base principal, uma base de farm de sexo, que no caso é breed, né? E outra farmzinha de minérios, eu já tinha gastado todas as minhas 3 farms. E por mais que você tenha outros jeitos de conseguir óleo, não chega nem perto de ser viável, porque você vai precisar de muito desse recurso. Então você precisa ter outra base ali, ou desmontar uma das suas bases, pra você fazer essa daqui. Depois de um tempo você consegue juntar o suficiente pra não precisar mais dessa base. Eu deixo aí porque eu meio que tô sendo o viciado do jogo, né? Então eu deixo os recursos rolando pra eu distribuir pro resto do pessoal quando eles precisarem. Mas essa aqui é a primeira partezinha chata. Mas isso não se compara com esta porra aqui. Lingote de marganês. Ele precisa de minério de marganês. E diferente de todos os outros minérios, esse daqui você não minera. Você acha. Porque, sei lá, Deus me odeia. Basicamente existem alguns jeitos de você pegar minério de marganês. Você pode ir nessa plataforma petrolífera, aqui do level 55, pelo menos eu achei com bastante consistência. Nos baúzinhos ali você acha alguns minérios. Ou você pode fazer uma farm de matar esse pauzinho aqui, ó. Tá vendo que ele vai dropando? Que foi a opção que eu fiz. Ele não dropa nem perto do suficiente, tá ligado? Nem perto do suficiente. E assim, eu até entendo os desenvolvedores estarem colocando um minério importante pra progressão em outro sistema do jogo. Tipo, agora você vai ter que fazer breed pra conseguir esse minério. Legal, legal. Mas podia dropar um pouquinho mais? Não podia não? Porque por mais que eu faça a farm daquele peixão, eu não consigo fazer o peixe fuder, aí o ovo automaticamente vai pra incubadeira, aí depois ele sai e automaticamente vai pro abatedouro pra ficar gerando ali sozinho. Não, eu tenho que ir lá, pegar, colocar na incubadora, pegar o peixe, colocar no bagulho pra matar, e aí eu coleto os minérios, tá ligado? Eu tenho que fazer esse processo manual, e isso acaba limitando, né? Porque eu tenho que esperar os meus paus fazerem o vulco ali, né? Você tem que esperar o ovo chocar pra aí você matar o bicho. Tanto que esse bagulho do ovo chocar é tão chato que o Moratti, que ele é o host do servidor aqui, a gente pediu pra ele tirar totalmente o timer dos ovos chocando pra ficar instantâneo, e isso aí ajudou bastante. Mas aí, vamos supor, né? Eu já estou bem avançado no game, eu já passei esse minério, tá ligado? Passei esse minério. Aí eu vou lá, eu pego uma blueprint maneira de uma arma que vai me dar muito dano, aí eu clico pra ver como é que faz, nem fudendo. 150, eu tenho tudo de todo o resto, sem problema, mas 150 disso? Tá ligado? O fato que você não consegue automatizar esse minério é um pouquinho chato. Se os devs colocassem alguma farm, que nem essa daqui, ó, essas construção que fica ali com minério pra sempre, mais pra frente, pode deixar mais pra frente, tá ligado? Só pra gente conseguir ter aquele recurso ali quando a gente quer, pô, legal, mas isso daí é um pouquinho chato. Porém, eu não acho que é tão chato quanto o meu real problema. Isso daqui é um bagulho que eu não gosto, tá? Eu acho que os devs têm que dar uma mudadinha aí, porque é um grade desnecessário, é um bagulho bem chato, e na ordem que eles colocaram não faz muito sentido, que é os Ancient Civilization Core. Eu esqueci como é que fala em português. Ai, que gringo! Que é este núcleo de civilização antiga. A primeira vez, assim, que ele aparece fortemente, né, é no escudo Ultra, que você precisa ter 30 dele. Pra você pegar esses núcleos,
basicamente, assim, pau no seu cu, tá ligado? O único jeito que você tem de conseguir isso consistentemente no momento que o jogo tá colocando ali pra você ter 30 é nessas expedições. Todo boss que você mata, você desbloqueia um mapa aqui e aí você consegue enviar os seus paus numa expedição. Mas não são todas que vão te dar um core, né, de civilização antiga. Que nem as médias aqui, vocês podem ver na listinha que ela não dá um, mas aí na alta já aparece um. Aí você vai vir aqui, você pode fazer seleção automática ou de qualquer jeito aí, você selecionar manual, e aí vai mostrar essa porcentagem de prêmio baseada nos paus que você colocou. E na minha experiência, né, eu sei que dá pra colocar esse número até pra uns 300%, você consegue pegar uns 7... 10, acho que no máximo, 7, 10 eu nunca peguei, mas acho que eu vi no Reddit alguém com 10. Mas aí você tem que esperar 1 hora pra essa expedição ser concluída. Todos os paus que você colocou aqui, e que eles são mais high level, tá ligado? Você não vai poder usar eles, eles vão ficar locados aí por 1 hora pra você ganhar alguns. Mas sendo realistas, você vai ganhar tipo 3, tá ligado? Quando você estiver ali começando a pegar esses bagulho, vai ganhar uns 3, 4 com muita sorte, assim, muita sorte você ganha 4, tá ligado? E aí, mano, é um grind muito chato, viado. Eu tenho o Boi, que esse servidor aqui, ele tá rodando 24 horas. Então eu posso ficar offline e aí vai ficar rolando. Mas se você estiver jogando offline e tiver que ficar com o seu game aberto, amigão, boa sorte, tá ligado? Você vai ter que ficar aí horas e horas a fim. E o pior é o quão necessário essa porra é, tá ligado? Porque a gente chega num ponto que vai precisar de muito. Tipo aqui, ó, forno da civilização antiga. A gente vai precisar de 10. Beleza, 10 só pra fazer, né? Mas suave. Aí aqui, ó, você quer fazer o arco mecânico, você precisa de 3 núcleos de IA. Pra fazer um núcleo de IA, você precisa de um núcleo de civilização antiga. Então aqui, ó, já vai 3 núcleos de civilização antiga. Quer fazer uma arma nova? Núcleo de civilização também. Armadura, tem que ter núcleo. A outro pedaço da armadura, também tem que ter núcleo. A outra, núcleo também, tá ligado? Só que nesse ponto aqui, é muito inconsistente você conseguir esses núcleos, tá ligado? Por mais que você possa ir nos comentários e falar, pô, Psyne, é só você pegar uma farm de paus, deixar eles num level alto, paus de qualidade, tá? Paus de qualidade. E aí você coloca eles na expedição pra aumentar as quantidades que você tem de ganhar esses núcleos e pronto, você vai ter vários. Não, você não vai, você vai ter pouco mesmo assim e é um grind desgraçado fazer isso, tá? E o outro jeito que você tem é matando raid boys. Só que pra fazer raid boys, você precisa de uns fragmentos. Que são esses fragmentos aí, ó? Lasca de Belanoir, lasca de Belanoir Libero, e para cada uma dessas tabletas você vai precisar dos respectivos fragmentos que você consegue pegar em baús de dungeon. Você vai ter que fazer várias ali, é aleatório, não tem o jeito de farmar eles também. Então você mais uma vez fica à mercê da sorte e não é nada fácil esses boss, tá ligado, rapaziada? Eu tô bem avançado no jogo, eu não consigo fazer um boss de nível 55, tá ligado? Eu não consigo, com os meus paus aí que estão fortes pra caralho, não consigo, não, eu sou destruído, tá ligado? Ou eu sou destruído porque o lag não me deixa jogar, ou eu sou destruído simplesmente porque o boss é absurdo demais. Então não é uma forma muito consistente de você farmar. O jeito que os devs resolveram essa parada aí é que no nível 74 você desbloqueia esse conversor de relíquias antigas, que você pode ir na árvore do mundo, né, que é uma das localizações endgame. Aí você vai pegar uns fragmentos matando paus e você coloca nessa máquina aqui. Aí quando você vier pegar, eles vão ter transformado em vários outros recursos e tcharará, núcleo de civilização antiga 200, pronto. Problema resolvido, resolveu o bagulho. Só que, entendeu como tá num lugar meio estranho? Eu tenho que estar no nível 74, mas aí o jogo quer que eu vá pra uma área endgame e todas as armas, todas as armaduras até então, elas precisam dessa porra desse núcleo. Então ou eu chego lá fraco, sem conseguir me defender muito bem, ou eu vou ter que confiar 100% na força dos meus paus. O que eu confio, tá ligado? Meus paus são fortes. Mas eu acho que isso daqui poderia estar um pouquinho mais pra cima, talvez, só pra facilitar um pouco. E depois que você pega, acabou o problema. Mas até você pegar, bem chato, tá? Bem chato isso aí. Olha, quem chegou nessa parte sabe do que eu tô falando. O bagulho não é muito legal. Outro ponto, que isso daí não é nem aberto à discussão, isso só é algo que, pelo amor de Deus, eu espero que os desenvolvedores melhorem, é a batalha contra o Pantalos. O Pantalos é o mais novo boss que você é suposto de enfrentar aí no X1, tá ligado? Ele funciona meio como um raid boss, né? Que ele é gigantesco ali, mas você vai enfrentar você e mais um pau seu. Só que a parada do Pantalos é que ele é uma baleia enorme, entendeu? E assim, de longe, legal,
né? Da hora, ele oferece ali um desafio, passe, ele, pelo menos pra mim, ele me ofereceu bastante um desafio, tá? Mas o problema desse boss é quando ele chega perto, tá ligado? Ele entra na segunda fase, que ele fica ali na sua cara, e amigão, ele fica na sua cara. Só que é uma baleia de 50 metros. O que você vai estar vendo na sua boss fight é isso daí, ó. Tá vendo? As costas do seu personagem, porque a câmera entra no seu rabo, aí você tem que mirar no ponto fraco dele. Isso quando o boss não vai chegar ainda mais perto, porque você tá numa ilha e o resto é água. E se você for pra água, viado, caiu na ilha peixe, amigão. Já sabe, né? Mano, sem brincadeira, esse cara aqui do vídeo, ele tá até conseguindo se posicionar bem. Mas muitas das vezes o Pantalos, ele vai ficar em cima de você. Você não vai conseguir ver os ataques vindo, você não vai conseguir ver nada. Você vai conseguir ver a cara de idiota dessa baleia enorme e acabou. Entendeu? É bem ruinzinho, é bem chatinho. Eu espero que eles deem uma melhorada na câmera, que é só na câmera. A boss fight, pô, legal, tá ligado? Não tenho nada a reclamar. Eu achei o desafio na medida certa. Um pouquinho desafiador aí, se você não tiver grindado muita coisa. Você vai dar uma sofridinha. Eu dei uma sofridinha, mesmo sendo um viciado do caralho. Mas a câmera é o maior desafio desse boss. Porém, a boss fight em si, muito impressionante, muito legal. 10 de 10. E os dois últimos pontos são coisas bem menores, tá? Não afetam muito a gameplay, mas eu acho legal citar. Se você gosta de construir coisas, por mais que a gente tenha uma opção até que interessante de mobílias e parará, eu sei que aqui, olhando, parece muito, tá ligado? Mas, por exemplo, camas de humano, a gente tem, tipo, duas opções, tá ligado? Eu não sei se vai ter... Mano, eu tô quase no level máximo e eu não tô vendo mais nenhuma opção de cama aqui, de kit que desbloqueia a cama. E é um pouquinho chato, sabe? Porque eu gosto de decorar, eu gosto de fazer as coisas bonitinhas. E você realmente consegue, ó, esse pedaço aqui da minha casa, eu deixei decoradinho aqui, ó, salinha de entrada e pá. Aí você vem aqui no meu quarto, pô, maneiríssimo. Vai tomando, dá pra fazer um bagulho muito legal, tá ligado? Fazer umas paradas da hora. Só que aí você entra no quarto que eu viria pra dormir. Meu Deus, que tristeza. Eu queria colocar uma cama grandona. Aí eu tentei fazer a estratégia Minecraft, né? De colocar uma cama lá da outra, mas não funcionou muito bem. Sei lá, mano, tipo, podia ter uma camona maior, assim, uma camona foda. Algumas coisas acabam tendo poucas opções. O que, né, não é aquele problema. Nossa, estragou o jogo, acabou a gameplay. Não, mas é um pouquinho chato. E outra coisinha que talvez possa incomodar vocês é colisão. Tipo, aqui em cima eu tenho várias árvores, né? Tem meu bagulho gigantesco de expedição. E no teto, esses cabelos das árvores, pedra. Olha essa pedra gigantesca ali do bagulho. Pô, mano, sei lá, né? Não precisava ficar aparecendo. Tipo, tá num lugar diferente. Se você for pro lado de fora da minha base, fica ainda mais notório. Olha aqui como é que fica a parede, mano. Eu coloco os bagulho no canto, eles ficam clipando pra fora, cara. Seria legal isso ser resolvido em algum momento, né? Porque eu ligo, tá? Eu ligo. Eu não construí o exterior da minha base, porque não dá pra você construir enquanto você voa nos seus paus, tem que fazer umas pontezinhas assim, é um pouquinho chato, mas dá pra contornar, né? Mas eu ligo pra esse tipo de coisa, tá? Eu ligo pra esse tipo de coisa. E outra coisa que eu ligo um pouco, que eu acho que também é um pouquinho chatinho, né? Os paus de Power World tem designs muito legais, tem uns que são bem básicos assim, tá ligado? Tem essa porra que é só uma galinha, acabou. Mas tem vários que eu acho eles realmente bem maneiros, tá ligado? Principalmente mais pras zonas endgames. Eu gosto do design dos personagens desse jogo. Mais uma coisinha que eu gostaria de ver um pouquinho mais de variação é nisso daqui, ó. Tem o Fuak, aí tem o Fuak Ignis, que é o mesmo bicho, só que só rosa, tá ligado? Isso acontece bastante, entendeu? Tipo, esse daqui ele mudou até a texturinha, legal. Eu gostaria de ver isso acontecendo mais vezes, sabe? Tudo bem a gente ter paus repetidos, né? Mas seria legal se a gente tivesse mais mudanças do que além da cor, né? Ele daqui é um bom exemplo, porque ele muda de gravetinho pra espadinha. Tipo, da hora, entendeu? Mas a maioria deles é só a cor e um detalhezinho, tá ligado? Seria legal ver algum efeitinho, né? Alguma coisinha ali, uma texturazinha. De novo, isso aqui é só um ponto pequeno mesmo, só queria pontuar aqui, porque... Tô falando, viado. Me deixa em paz. Tchim! Ah, eu quero dar montanha. Segmento extra aqui, só pra Gray colocar os pontos dela. Algumas coisinhas aí que a editora notou e eu não falei, então, Gray, é porque pode falar aí seus pontos aí. E também porque eu quero mostrar a minha base nova, né? Porque da última vez que a Piscine mostrou a minha base, tava com 20 horas de jogo, então obviamente não dá pra exemplificar, né? Então a gente vai mostrando. A Gray tá sendo mogada nos equipamentos aqui, tá? Não é por nada, por enquanto, porque puta que pariu também, né? O Piscine já tá 10 anos no futuro, essa altura do campeonato. Mas 2 pontos negativos só que o Piscine não comentou sobre, enquanto
ele tava falando lá, que eu percebi. E o primeiro ponto negativo é que o jogo, ele mostra, no material promocional, ele mostra fábricas, ele mostra os gatinhos carregando coisas, tá ligado? Eles botam bastante o foco nessa parte de, trabalho industrial, escravize os paus pra fazer o serviço pra você. Mas quando eu fui pesquisar no início do jogo, você tinha como automatizar mais coisas, né? Você tinha como, colocar pra fazer receitas automáticas e pá. O pessoal do Reddit, como sempre é o Reddit, né? Sendo mal hostil, falou, não, que daqui a coisa assim vai jogar Factorio, que aqui tem que é um negócio mais base, né? O Psyne mesmo falou que a ideia do jogo era pra ser mais simplificado. Só que eu acho que mesmo o jogo estando simplificado, não quer dizer que ele não poderia ter incluído mecânicas. Eu não sei quem aí dos viewers do Psyne já conhece os jogos RimWorld e Dwarf Fortress. Dwarf Fortress eu não joguei, mas eu sei que eles são bem similares nas mecânicas. E RimWorld, eles têm várias mecânicas justamente pra você controlar a fabricação. Então, eu acho melhor a gente comparar até com RimWorld, porque Dwarf Fortress, vamos combinar que aquilo foi feito por homens psicóticos. Então ali não é difícil comparar. Bem mais in-depth. Mas o RimWorld eu concordo. Não machucaria ter a opção, entendeu? Sim, porque sim. os paus, eles já carregam coisas. Já tem um sisteminha até que é bem complicado da gente definir que tarefas eles vão fazer, colocar eles pra trás. Eu não acho que seria tão... doeria tanto, tipo, ou complicaria tanto o jogo. Você tem a opção de fazer os paus, eles carregam isso de ponto A a ponto B. Na verdade, eu acho que seria até mais fácil de entender do que, por exemplo, o sisteminha de garras do Factorio, que aquilo ali Realmente. Pode ser um pouquinho complicado pra algumas pessoas, né? Agora os paus, tipo, pau pega isso, leva ponto A, ponto B. Simples. Sim, eu acredito que eles vão adicionar em algum momento. Não só isso, mas também no RimWorld, eu vou colocar imagens na tela pra mostrar aí, você tem duas mecânicas que eu tenho certeza que eles deveriam incluir, que eu tenho certeza que se eles não incluírem, alguém vai fazer um mod pra isso, que é você poder dar set manual na prioridade das tarefas. Então vamos supor, eu tenho um colonista lá que ele tem skill alta em construção e mineração, mas eu quero que ele dê prioridade pra minerar ao invés de construir, na maioria das vezes. Então eu posso lá e manualmente colocar, tem de 1 a 4 a prioridade, né? E você pode colocar manualmente, então você pode colocar para um colonista querer sempre fazer mais isso do que aquilo. Então, por exemplo, se eu tivesse um pau que pode transportar e fazer uma tarefa que eu quero que ele faça, por exemplo, cozinhar ou fazer coisa assim de crafting que não é toda hora que ele tá fazendo, eu poderia colocar para ele ter mais prioridade em craftar e menos prioridade em transportar, porque aqui você só pode ligar ou desligar, e se eu ligo para transportar, várias vezes o pau vai ficar preso. Ele vai, pega um item, volta, coloca na caixa, vai, pega um item, volta, coloca na caixa. Ele nunca tem a pausa para ele ir craftar, entendeu? Ele não tem essa decisão manual do que é mais importante. E outra parte também é o de crafting, que no RimWorld você consegue fazer crafting por... você consegue fazer muita coisa. Você pode definir que ingredientes você quer usar, quantos dos itens você quer fazer, se você quer fazer o item pra sempre, se você quer fazer até que você tenha tantos itens, entendeu? Então é muito melhor, principalmente pra receitas que dão vários ao mesmo tempo, porque, tem receita aqui que dá, 5 bolas cada receita. Eu quero fazer até eu ter 200. Ao invés de ter que fazer a conta na cabeça pra saber quantas receitas eu coloco. Faça até que tenha 200 nessa caixa. Aí sempre que eu tirar da caixa, eles vão lá, faz mais até juntar 200 de novo. Então seria mais fácil do que eu ter que aqui manualmente ir lá pegar. Faça tanto. Aí depois se eu tenho que voltar, faça tanto de novo, tá ligado? Seria muito mais simples do que ter que ficar tira esse min-maxing que a gente tem que ficar aqui colocando. Que eu acho, na minha opinião, eu posso estar sendo um pouquinho cheio de vitriol, mas eu acho que eles colocaram só pra ter mais horas de jogo, tá ligado? Inflation, artificial inflation. Isso daí é um ponto que talvez o pessoal que tá jogando offline ou em um servidor, tipo, deles, sintam mais, porque eu e a Gray, a gente tá jogando no servidor que fica rodando 24 horas. Exato, então, né? A gente perde muito do grind, porque, a gente coloca os pau pra minerar certo bagulho. Então, durante a noite, eles já vão a gente já vai ter o suficiente daquele recurso pra não precisar pra nunca mais. Só pra vocês terem noção. Mas eu imagino que deva ser um inventário. pouco mais chato pra quem tá jogando offline. Olha isso aqui, ó. Eu fiz a base pra pegar óleo anteontem. Eu já tô com 3 stacks já quase. Porque o servidor tá constantemente rodando, tá ligado? Mas se não tivesse, você ia ter que ficar com o jogo aberto. E esse jogo não é um jogo que você pode deixar aberto, porque eu não consigo nem abrir o meu PNG Tuber, que ele trava. Então, não é o tipo de jogo que você pode abrir e ir lá, sei lá, fazer trabalho de escola ou editar, tá ligado? E consideraria um problema mesmo, assim, porque como eu mostrei mais cedo aí, é um jogo que vai judiar um pouco de PC uma batata, tá ligado? Exatamente. Mesmo que você jogue com a configuração pra otimizar, talvez aí possa ser sofridinho pra você deixar ele rodando o tempo inteiro pra gerar os seus recursos. O outro ponto que eu ia falar, que o Perecini acho que não é tão, assim, grande, mas na minha opinião, assim, eu posso estar errado. Eu acho que o base building desse jogo, ele vem de jogos estilo Rust, Valheim e até um pouco, que na verdade Enshrouded veio depois.
2, mas eles também têm similaridades, tá ligado? E a diferença que eu sinto nesse jogo é que a construção, ela é muito limitada quando se trata de colisão, tá ligado? Porque, por exemplo, eu tenho essa plataforma aqui, tá vendo? Se eu quisesse colocar uma escadinha, né? Porque, pô, aqui tá meio alto, eu consigo andar, logicamente, mas tem esse snapzinho e eu não gosto. Eu queria poder colocar uma escadazinha aqui, nem que ela clipasse no chão pra eu só ter um jeitinho pra andar, tá ligado? Mas a única escada que a gente tem é essa gigantesca, e se eu tentar colocar aqui, ó, ela só vai pra cima. Eu não consigo nem colocar ela no chão em si, que fala que não tem suporte, ela tem que estar numa base. E a base, não importa quando você coloca, ela sempre vai estar um pouquinho pra cima do chão. Então isso dificulta um pouco pra você misturar o natural com o não natural. Porque, por exemplo, se eu quisesse fazer pra minha farmzinha, que isso aqui é a minha base de farm, né? Aqui eu tenho minha plantaçãozinha, meu rancho, meus breeding e pá. Pelo que eu me liguei que é vermelho e branco, que vai ser uma fazenda, gostou, né? Gostou. É, fica legal. Aí vai, se eu quisesse fazer um estilo ao natural e colocar todas as plantações no chão do mapa mesmo pra ficar com graminha e pá, não tem como, porque daí se eu quisesse colocar pra base ia ficar muito estranho, tá ligado? E isso é com várias coisas, eu não consigo, por exemplo, colocar paredes muito próximas de pilares porque trava, tem furnitures que eu não consigo colocar. Não tem opção de ter porta só tá associada com porta, a parede com porta, exatamente, né? Então esse tipo de coisa, também o fato que não dá pra manipular terreno, né? O que eu entendo, não é todo jogo que consegue ter esse tipo de manipulação, né? Não, mas aí tudo bem, tá ligado? Mas eu acho que eles podiam deixar a gente clipar um pouquinho pra baixo as coisas, sabe? Não acho que seria um problema. Na minha opinião, devia ter só uma opção pra você desligar clipping, mesmo que seja nas opções do server lá, como a gente consegue configurar, né? Porque muitos jogos deixam você fazer isso, e eu acho que ajudaria muito, né? Não só isso, porque como eu já vi muita gente reclamando que o fato de você subir de nível, a sua base não expande lateralmente. Então, mano, fica complicado pra você ter espaço pra fazer as coisas. Então você tá sempre muito comprimida, assim, tá ligado? Muito constrita. Você tem que construir nas bases da regra do jogo e as regras são muito rígidas, então fica um pouquinho chato. Antes que alguém fale, tipo, mas clipar é complicado. Tipo, eles já deixam clipar. Tipo, olha aqui, ó. Aqui, ó, eu coloquei uma plataforma completa metade pra dentro da pedra, só tá ligado? Tipo, aí se você tentar colocar uma parede aí, não dá, entendeu? Porque eu tenho um pedacinho, peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que é essa farm aqui, inclusive, é a que eu tenho esse problema, que eu tive que fazer ela de um formato estranho aqui atrás, ó, vocês perceberem que eu tenho essa subidinha. Por quê? Porque tem essa merda aqui desse terreno pra cima. E eu consigo colocar a base aqui, eu consigo colocar o chão aqui, mas eu não consigo colocar paredes. Então eu não tenho como fazer a base ser um retângulo. Eu tive que fazer esse formato meio obtuso, porque foi o jeito que coube. Mas até aqui, ó, dá pra ver as fontes clipando pra fora. E eu também aqui, ó, nesses pontinhos aqui e ali, eu não consegui colocar a coluna pra pintar de branco, porque a fonte tá na frente. Até essa pedrinha aqui, eu não posso colocar a coluna por dentro, tá ligado? E eu não entendo o porquê, porque talvez esse jogo seja pra você jogar um pouquinho igual Rush, onde você consegue jogar em servidores com várias pessoas e pode ter um PVP, base rating e pá. Mas, porra, mano, clipar um pouquinho assim a base ia ser tão problemático pra você ter que balancear em volta e pá, mano. Quando você vai ver as gameplay de Rush, os caras têm, tipo, guias inteiros de como montar as bases mais fodidas pra PVP, cara. Eu não acho que Power Word vai se comparar nesse tipo de gameplay. Então, eu acredito que não seria tanto um problema, assim, você poder clipar um pouco no mapa, tá ligado? Pra caralho, mano. Eu tô ouvindo um pau shiny. Pega ele. Where the fuck is he? Cara, ele é o Porkovski. O Porkovski. Guys, shiny on camera, pra vocês não falarem que eu roubei, tá? Eu não farmei em off, chat. Eu tô com a câmera ligada. Ó, pra demonstrar aqui rapidão, vamos supor. Isso aqui foi uma situação que aconteceu comigo quando eu construí uma base numa área mais montanhosa. Você tem aquela plataforma ali onde o Penicillian está. Se você quer fazer uma escada pra baixo, pra você construir embaixo também, você pode ver que não tem como, literalmente, você colocar uma escada alinhada ali. Você poderia colocar aqui, a torta direita, a puta de um negócio aqui e colocar uma escada assim, mas claramente ela não alinha. Quando eu tive nessa situação, o único jeito que eu encontrei de fazer isso funcionar foi o seguinte, eu tive que colocar a escada virada pra cá, aí aqui em cima eu colocava outra plataforma, aí na plataforma eu colocava duas escadas descendo, aí na escada que descia eu colocava uma foundation, e aí daqui eu finalmente conseguia colocar a escada pra cá. E aí ela ficava alinhada perfeitamente. Mas o fato que eu tenho que fazer esses hoops, cara, só pra fazer uma escada indo pra baixo, pra mim é tipo ridículo, tá ligado? Porque eu não entendo qual que é o sentido de eu ter que fazer isso, tá ligado? Seria muito mais simples só colocar a puta da escada pra ir pra baixo, mas é coisa mínima. Sério? Eu nunca reparei nisso. Eu acho que são coisas que eles vão consertar, tá ligado? Eu acho que, na minha opinião, não deveria ter ficado assim, mas eu acho que é fácil consertar, então eu acho que eles vão arrumar. Pra mim, a coisa da base e das prioridades são muito mais importantes, mas isso também é bem chatinho, porque fica mais chato de você construir a base, tem menos prazer em você montar as coisas, tá ligado? Mas é isso. Sim, tem algo a mais a adicionar? Caralho, pode crer assim mesmo. Não tem nem como. Caralho, que esquisito. Eu falei. Eu nunca tinha reparado nisso, mano. É algo estranho. Pera aí, se eu colocar... Não dá, nem assim, caralho.
caralho, Não dá, cara. Eu falei também, quando eu percebi isso, eu também fiquei puta, cara. Que é tipo tão nonsense igual. Não, mas assim, são, novamente, né, são coisas que eles vão tá melhorando eventualmente, porque o jogo ele tem vários outros aspectos bons, né? Esse vídeo aqui não é pra falar que o jogo é uma merda nem nada. Muito pelo contrário. Esse tipo de crítica é o tipo de coisa que faz jogos indies melhorarem, né? Porque os devs escutam a fanbase. E isso aqui não são só coisas que eu e a Gray estamos reclamando, não, tá? São muitas coisas que a comunidade, a gente tem pesquisado, tem reclamado. Então, bom, mas eles devem segmento da Gray. Agora ela tem casas boas e ela não deixa os paus dela passando fome. Não, parabéns, Gray. Isso aí, guys. Agora seamless transition pra voltar pro vídeo. Volte a editar, Gray. No geral, rapaziada, essas seriam as únicas reclamações, as coisinhas que eu tenho pra trazer pra vocês. Aí, pra vocês levarem em consideração. As últimas foram mais pessoais minhas, né? Agora os bagulhos da progressão eu realmente acho que é bem chato. O Palworld, ele é um jogo fenomenal, ele é um jogo muito divertido. Eu tenho certeza que vai demorar muitas horas pra você chegar nesses pontos que essas coisas começam a ser um problema, mas eu acho interessante citar esses pontos ruins, principalmente quando a gente tá falando da comunidade de jogos indies, né? Já que os desenvolvedores escutam a fanbase, eles escutam as reclamações, eles escutam as coisas que as pessoas querem que mudem, e eu acho isso legal, entendeu? Então é bom a gente falar aqui, não pra tacar hate, mas simplesmente pra querer que o jogo melhore cada vez mais. E Palworld, eu tenho certeza que daqui a um ano ele vai ser um jogo ainda mais fudidamente bom. Porém, eu recomendo demais Palworld. Levem em considerações aí essas coisas que eu falei pra vocês. Deixem nos comentários se eu deixei alguma coisa de fora, talvez alguma coisa que você não gostou, especialmente se você não gostou, tá? Comente aí as paradas ruins. Eu quero ver a opinião de vocês. Porque a gente tá ligado que pau é bom. Por hoje eu vou ficando por aqui. Notícias Gamers out! Pá!